A paz do Senhor a todos os irmãos, aqueles que estiverem de alguma forma nos ouvindo e vendo. Quero deixar aqui um versículo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar de forma muito objetiva, muito rápida, para que fique, para o nosso elevo espiritual. Que Deus possa abençoá-los e retribuí-los, de uma forma toda especial. Eu vou ler na BTX, que é uma tradução muito boa, tá? Segundo os teólogos atuais aí, mencionam como sendo a melhor tradução daquilo que seria grego e hebraico para o português. Mas o texto que Deus me colocou ao coração é o texto que está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, muito conhecido, que diz assim: tudo quanto vier fazer tua mão, faze-o com tuas forças, porque no Sheol, aonde vais, não há obra, nem propósito, nem conhecimento, nem sabedoria. É lógico que nós não vamos entrar aqui no propósito de Salomão ao escrever Eclesiastes 9 e versículo 10, porque nós teríamos que fazer uma análise um pouco mais acurada, trazendo aí logicamente, como que uma melhor interpretação, trabalhando aquela questão de exegese e assim por diante. Mas como nós não iremos adentrar nestas questões teológicas, mas apenas uma aplicação, coisa que para pregar geralmente eu não faço, mas aqui como é uma mensagem rápida, meu horário, como eu queria fazer 2-3 minutos, já passou. Eu quero ler também numa outra tradução que é mais conhecida, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É lógico, quando Salomão menciona isso, que para onde vais não há ciência, de forma mais coloquial, é lógico que ele está falando dentro do que há o propósito de Eclesiastes, que é como se fosse um diário escrito por as mãos de um grande teólogo, filósofo, historiador e rei, escrevendo das coisas que acontecem debaixo do sol. Então essa terminologia debaixo do sol, ele fala cerca de 29 vezes em Eclesiastes. Então o propósito de Eclesiastes é mostrar mais a realidade das obras e do que Deus tem para as nossas vidas e o que nós podemos fazer com a nossa labuta aqui, do que propriamente trabalhando elementos espirituais, ainda que ele trabalha também, de forma não tão objetiva, mas ele fala. Tanto que aqui ele já menciona, porque é o lugar onde vais não há ciência. Não quer dizer que nós não teremos uma outra vida, porque alguns, vamos dizer assim, algumas seitas, elas acabam trazendo textos de Eclesiastes para tentar, de alguma forma, descaracterizar a doutrina cristã concernente ao inferno e concernente ao céu. Mas, como eu falei, aqui é uma palavra objetiva, direcionada, agradecendo a Deus por tudo, por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quero também mencionar a vocês que Salomão mencionou ali: tudo que vem em tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Quero deixar aqui essa palavra, para que eu e você possamos trabalhar, sabendo que o dono da obra é Jesus, e que nós somos instrumentos da parte de Deus, e que com certeza Ele vai te usar dentro daquilo que você pode fazer, mas o mais importante é que Ele vai te capacitar para que você possa fazer e ter obras e fruto muito além do que você achava ou que você pensa que alcançaria. A Bíblia diz que é para fazer conforme as nossas forças. E eu estava falando com Deus, e Deus é muito maravilhoso, e eu dizendo assim: Senhor, se eu fosse fazer só com as minhas forças, eu não faria nada. Aí o Senhor no meu coração falou: é com as tuas forças que eu uso a minha. Então Deus espera e nos direciona a fazermos, porque Ele já está nos capacitando a fazer. Então nós não fazemos nada sem a direção e sem a vontade de Deus. Quando eu pude observar, por exemplo, na minha vida,
algumas situações, muitas vezes vontade de parar na caminhada, muitas vezes parar de fazer a obra por ser cansativo e porque também muitas vezes nós temos outras atividades. Deus falava ao meu coração que a obra não é minha, a obra é dele, então quem se responsabiliza é ele. Então eu comecei a deixar na mão de Deus e procurei, de certa forma, fazer a minha parte, que isso é que é o importante, para Deus poder operar, para Deus poder agir, porque quem faz o milagre é Deus. Deus apenas nos usa como instrumentos, ainda assim Ele nos trata com amor. Se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, por exemplo, nós vamos observar que a palavra escravo no grego é doulo, né? Doulos, e no hebraico ebed. Então você vai observar que é a palavra escravo. Só que quando nós observamos que nós somos servos de Cristo e servimos a um Deus maravilhoso e verdadeiro, nós podemos observar que Ele nos trata não apenas como servo, como diz lá no Evangelho de João, mas como amigo. Por quê? Porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. E ele diz, mas eu vos tenho revelado tudo o que tenho recebido do meu Pai. Em outras palavras, Deus nos trata num relacionamento de senhor e servo com amor, não como escravo, não como o diabo muitas vezes trabalha, né, em outras categorias religiosas chamando de cavalo. Não, ele nos trata como servo, mas com amor, nos chama de amigo, porque ele tem revelado tudo quanto tem recebido do Pai, e ainda nos trata como filhos. E aqui eu termino, irmãos, como filhos. Eu fiquei maravilhado quando eu fui em 2016 em Florianópolis participar do EDUC, né? Encontro de Educadores Cristãos, e eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha visto na teologia, ainda que eu já li alguns livros. Mas eu fiquei maravilhado quando o pastor Heber Huber trouxe ali o assunto sobre Deus nos escolhendo. E aí eu tenho esse material até hoje. E eu sempre me questionava sem falar para Deus, porque eu tinha muito temor de questionar Deus. E aí eu pensava comigo, Senhor, como é que, poxa, eu sou filho, mas sou adotivo? Porque a promessa primeiro é para Israel. E aí eu observo, por exemplo, né, João 1,12, ele veio para o que era o 11, ele veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Mas a todos aqueles que creem no seu nome, foi-lhe dado serem chamados filhos de Deus. Então quer dizer, e a Bíblia, Paulo menciona na sua teologia que nós somos adotados. E aí algumas vezes eu me questionava, Senhor, então eu sou adotado, eu não sou o primeiro, eu não sou o filho que o Senhor realmente gerou, ou que o Senhor realmente gerar, ele gerou pela regeneração, mas não sou o filho legítimo, vamos dizer assim, eu não sou, por exemplo, o escolhido como Israel. Aí eu pude ver na teologia que Paulo menciona algo cultural, que havia um estudo, ou pelo menos leis romanas, que eram lei, se eu não me engano é das 10 tábuas ou 12 tábuas. E ele mencionava que o filho adotivo na cultura romana, ele era mais bem visto que o filho que nascia das entranhas do imperador, de pessoas de destaques. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu comecei a me maravilhar, sabe por quê? Porque eu vejo o quanto Deus nos ama, sendo nós ainda pecadores, como está em Romanos capítulo 5, que começa justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Aí eu comecei a sentir uma graça de Deus, comecei a entender quanto Deus nos ama, e Deus sabia o meu questionamento, eu nunca havia falado para ninguém, apenas de pensamento. Aí eu comecei a ver que Deus, ele na sua grandiosidade e amplitude, ele começou então a me responder, e não precisou ser direto, é pela palavra, porque Deus fala pela palavra. Basta nós crermos na palavra de Deus. E aí eu comecei a meditar e a pensar que ele se preocupou com o meu argumento, ainda que eu não falei. Em nenhum momento eu quis falar, porque eu não quis jamais desabonar como que fosse até em pensamento ao meu Deus. E Deus sabe do meu temor. Deus sabe o quanto eu me preocupo com isso. E ele me respondeu isso há muito tempo. E muito pouco eu falo sobre isso. Eu não sou muito de colocar nas minhas mensagens muito aquilo que Deus fala comigo. Geralmente eu gosto de pregar o texto, né? Eu gosto de pregar o sermão expositivo. Eu quero levar a palavra de Deus para as pessoas.
não meu sentimento, não talvez a minha experiência, e dizer para você que Deus, Ele nos ama de uma forma toda especial, e Ele tem uma grande obra na sua vida. Mas nós temos que ficar firmes na palavra do Senhor, firmes na oração, e Deus, com certeza, vai agir em tempo oportuno. Essa é a palavra. Tudo que vier em tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Que Deus abençoe grandemente a todos. Dizer que sou grato pelas vossas vidas e por tudo que vocês têm feito, né? Eu posso dizer aqui que sou realizado, não tendo muita coisa material, mas isso para mim não me importa. Me importa estar na presença de Deus. E o que vier de forma material, em outras áreas, é bem-vindo e é com a porção que Deus estará me dando. E é o necessário, porque Deus Ele dá sempre o que é necessário. E eu louvo a Deus por isso. Mais uma vez agradeço e um grande abraço a todos e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem firmes na presença do Senhor e que Deus abençoe grandiosamente a todos no nome de Jesus. Que Deus possa dar cada vez mais direção pela sua palavra para que possamos servir com alegria. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.